Olá, amigos e amigas, aqui do Momento Nostalgia, tudo bem? Sou o Sérgio Júnior e hoje vamos trazer aqui um novo quadro estreando aqui no Momento Nostalgia, que é o Encontro de Ideias. Não necessariamente que sejam contrárias, né? Porém, nesse caso, são duas visões diferentes sobre ele, o Capitão Asa. Vamos nessa? Vinheta! Bem-vindos a este nosso Encontro de Ideias. Hoje a gente vai mergulhar num programa que marcou época na TV brasileira lá nos anos 60, 70, o Clube do Capitão Asa. Era exibido na TV Tupi, apresentado pelo Wilson Viana, um ícone para muita criança, né? Exibia desenhos, séries famosas, enfim. Nossa conversa aqui parte do material que a gente tem sobre o programa, sobre a história dele. Exato. E desse material surge uma pergunta, eu diria bem importante, né? Como é que a gente deve encarar o Clube do Capitão Asa hoje? Foi, assim, majoritariamente uma fonte de diversão, de valores positivos para a criançada da época? Ou será que a ligação dele com o regime militar, que a gente sabe que existia, e a figura de autoridade do Capitão Asa? Será que isso indica um papel, digamos, mais complexo? Talvez até de normalizar certas ideias autoritárias? Olha, a minha visão é que o programa Olhando para Trás foi sim, na maior parte, uma influência positiva. E essa nostalgia que ele gera, ela é justificada. O foco para mim era o entretenimento mesmo, trazer coisa boa para a época e passar valores. Valores cívicos, morais, que eram comuns, sabe? Coisa de formação infantil que independe um pouco do governo que estava lá. Já eu argumento por um outro lado. Para mim, o contexto da ditadura militar não pode ser só um pano de fundo. Ele é central na análise. Eu vou defender que esse contexto e mais algumas características bem claras do programa, desde como ele surgiu até o próprio apresentador, sugerem que ele tinha uma função que ia além de só entreter. Possivelmente sim, de ajudar a construir uma imagem boa para as Forças Armadas e disseminar valores mais conservadores entre as crianças daquele período. Bom, para muita gente que foi criança nos anos 60, 70, o Capitão Asa é parte da memória afetiva, né? Ele era o herói espacial, o comandante que trazia aventura. E o sucesso era enorme, é importante dizer. Liderava a audiência, passava na frente de programas fortes, tipo o Capitão Furacão da Globo. E não era só aventura vazia. O programa passava mensagens, né? Estudar, respeitar os pais, os mais velhos, amizade, carinho, valores que, são importantes para a criança. Além disso, ele abriu a porta para muita coisa. Desenhos da Marvel, Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América, Speed Racer, Ultraman, séries como O Ginny é um Gênio, A Feiticeira, A Pantera Cor-de-Rosa. Isso, para a época, era muita coisa para o universo infantil. Tinha até um quadro, o Mini Chance, que dava espaço para as crianças mostrarem talento. E as visitas em escolas, a promoção do civismo. Olha, eu vejo isso como práticas comuns, bem intencionadas para a época, para formar bons cidadãos, algo que se esperava, né? Sim, entendo a questão do entretenimento, mas eu proponho um olhar um pouco diferente. É complicado analisar o Capitão Asa fora do contexto do regime militar, sabe? O programa não só existiu durante a ditadura, ele nasceu e cresceu ali. A estreia foi por volta de 66, 68, bem quando o regime estava se firmando. E tem fontes como o site InfanTV e outras análises que indicam que a criação do programa pode ter sido uma sugestão, talvez até um pedido da aeronáutica. Para quê? Bom, provavelmente para criar uma imagem mais simpática das Forças Armadas para a população, especialmente para as crianças, né? Justo no momento de controle, de propaganda forte do governo. E os sinais disso estão lá, claros. O título que o Wilson Viana usava, Comandante-Chefe das Forças Armadas Infantis. Isso é muito simbólico, né? O uniforme, capacete de aviador, a nave, tudo militar. O próprio nome Asa, a gente sabe, homenageava um herói da FAB, a Força Aérea Brasileira, o Capitão Azambuja Vailate. E tem um outro ponto, que às vezes passa batido, mas que as fontes mencionam. O Wilson Viana era delegado de Polícia Civil. Então você tem o herói da TV
sendo também um agente da lei. Isso reforça a ligação entre entretenimento, autoridade e o Estado. E as visitas às escolas que você citou como o civismo, elas ganham outra cara quando a gente lê relatos de que ele ia acompanhado de policial militar, bombeiro, marinho e até ex-combatente da FEB. Todos fardados, dando lições de cidadania. Num regime de exceção, essa cena toda sugere uma estratégia, sim, para incutir valores conservadores e reforçar a imagem das instituições de segurança para as crianças, para criar um consenso ali. Entendo a conexão que você faz com o contexto, mas deixa eu questionar um pouco essa interpretação do civismo. Os conselhos em si, estudar, respeitar, eles não são exclusivos de uma ideologia militar, né? São valores de boa convivência que você encontra em programas infantis em vários lugares, várias épocas, sobre diferentes regimes. O objetivo que se falava na época era dar bons conselhos. Será que não é simplificar demais ver tudo isso só como propaganda? A gente não corre o risco de olhar com os olhos de hoje para uma coisa que talvez fosse mais simples na época, tanto na intenção quanto na forma como as crianças recebiam? Mas a forma como a mensagem chega e o contexto onde ela ecoa importam demais, você não acha? Uma coisa é, sei lá, um personagem fofinho falando para respeitar os outros. Outra coisa, bem diferente, essa mensagem vir do comandante-chefe das Forças Armadas Infantis, um cara de uniforme militar da aeronáutica, que homenageia um herói da FAB e visita escolas junto com militares e policiais para ensinar civismo. Isso em plena ditadura militar, um período que valorizava hierarquia, disciplina, as Forças Armadas. Essa performance toda ganha sim uma outra conotação, uma conotação política. Mesmo que não fosse, digamos, 100% intencional por parte de todo mundo ali, na prática servia para normalizar a presença e a linguagem militar no mundo infantil, para fortalecer a imagem dessas instituições de ordem. As análises que a gente tem falam justamente dessa construção de consenso em torno de valores conservadores. As visitas às escolas com todo aquele simbolismo não eram neutras. Eram atos performáticos, cheios de significado político naquele momento. Você acha mesmo que era só coincidência? Que não havia intenção de ligar o Capitão Asa a uma imagem positiva das Forças Armadas? Reconheço que a combinação de fatores é chamativa, mas eu volto a insistir na recepção do público principal, as crianças. E aí entra o ponto das atrações. O que realmente prendia a atenção da garotada no clube do Capitão Asa? Eram os desenhos, os seriados, a paixão que dura até hoje. Gente que guarda coisa do programa, compartilha a memória, como a gente vê nos relatos. Isso tá ligado à emoção de ver o Ultraman lutar, as corridas do Speed Racer, a mágica da Genie, da Feiticeira, os heróis da Marvel. Essas eram as estrelas pra molecada. O Capitão Asa era o apresentador, o cara que abria a porta para isso. Por isso acho que qualquer conteúdo ideológico, se é que existiu de forma pensada na produção, era secundário, talvez nem fosse percebido pela maioria das crianças. O legado mesmo, o impacto na vida delas, foi ter acesso àquele universo de entretenimento, muitas vezes pela primeira vez na TV. Ninguém aqui está negando que as atrações eram populares, claro que eram. Eram o grande chamariz, o que garantia a audiência. Mas a questão é, será que essa popularidade toda não tornava a mensagem ou a figura que se queria passar ainda mais eficaz? Pense na análise do Mauro Nadvorny, que é citada no material, que sugere que as atrações eram meio que uma isca. Enquanto a criança esperava ansiosa pelo desenho, ela via e ouvia repetidamente o Capitão Asa, o discurso dele, a estética militarizada. Ouvia aquele bordão, alô, alô, Sumaré, alô, alô, Embratel. Atenção, atenção, torres de comando internacional deste nosso Brasil. Aqui quem fala é o Capitão Asa, comandante-chefe das Forças Armadas Infantis deste Brasil. Essa abertura, que mistura espaço e linguagem militar, ela era parte da experiência. Não estava separada do desenho, ela emoldurava o desenho. Então, mesmo que de forma sutil, que a criança não percebesse conscientemente, essa exposição constante ajudava a normalizar uma visão de mundo, uma estética ligada ao poder militar, à ordem, mas de um jeito divertido, né?
Você não acha que usar um conteúdo que todo mundo quer para passar uma figura ou uma ideia junto é uma estratégia clássica e que pode ter sido usada aqui mesmo que sem um plano detalhado? É uma leitura possível, concordo. Mas para mim, falta um pouco de evidência do efeito concreto dessa suposta estratégia na formação das crianças. Voltando ao Wilson Viana, o fato dele ser delegado. Para a criança ali na frente da TV, ele era o Capitão Asa, o herói que vinha do espaço com desenhos. A profissão dele no mundo real era um detalhe do mundo adulto que não entrava na fantasia infantil, sabe? O que contava era o personagem criado para o programa. O aventureiro, o amigo, o apresentador. Os depoimentos de fãs que guardou coisas do programa falam com admiração do Capitão Asa, não do delegado Viana. Será que analisar a experiência da criança focando na profissão do ator não é forçar uma leitura de hoje com preocupações que não eram as da criança que assistia? Acho que é a análise de contexto e de símbolo. A identidade dupla do Viana não é só um detalhe, ela é muito sintomática da época e reforça sim a leitura de uma ligação entre o programa e o Estado. Pensa bem, num regime autoritário que valorizava a autoridade, as forças de segurança, escolher um delegado de polícia para ser um comandante militar infantil na TV parece, no mínimo, uma coincidência muito conveniente. Você acha que foi só coincidência? Que ninguém ali na produção, na emissora, sacou como essa escolha se encaixava bem no discurso de ordem do regime? Mesmo que a criança não pensasse, ele é policial, a mistura simbólica estava lá. O ídolo que parecia um militar gente boa era, na vida real, um agente da lei. Isso ajuda, simbolicamente, a criar uma imagem positiva, familiar, das forças de segurança, misturando entretenimento, civismo e autoridade do Estado. E isso era muito útil para o regime militar. A análise não precisa ficar só no que a criança entendia conscientemente para a gente poder identificar esses mecanismos, entende? Essa nossa conversa leva para essa relação complicada entre a intenção de quem fez e a recepção de quem assistiu, né? Mesmo que a gente aceite para argumentar que teve uma intenção inicial ligada à aeronáutica ou ao momento político, e as fontes sugerem isso, falando da encomenda do programa, a forma como ele foi recebido pela massa das crianças parece ter sido muito mais pelo lado lúdico, afetivo, essa nostalgia toda que o Capitão Azar ainda causa, as comunidades de fãs, gente guardando coisa, tudo isso aponta para uma experiência que foi, na maior parte, positiva, focada na diversão, na admiração pelo personagem, na alegria dos desenhos e séries. A recepção real, a experiência vivida por milhões de crianças, foi de encantamento. Será que a gente não deveria dar mais peso para essa recepção que é documentada do que para intenções que a gente supõe ou para análises simbólicas que talvez não tivessem tanto impacto na vida da criança ali? Eu reconheço totalmente a força do argumento da recepção, da nostalgia. É inegável. O programa marcou muita gente de forma positiva. A questão é, será que a nostalgia não pode conviver com o processo de normalização ideológica que a gente só enxerga melhor depois? Será que a recepção como entretenimento puro anula o possível efeito de moldar o imaginário infantil com certos valores, certos símbolos? Voltando à análise do Nadivorny, a intenção podia ser justamente essa, construir um consenso em volta de valores específicos, ordem, disciplina, respeito a uma hierarquia militarizada, mas de um jeito sutil, pelo entretenimento popular. A naturalização dos símbolos militares, da figura do comandante como líder infantil, da ligação entre civismo e polícia, exército, tudo isso, mesmo que fosse visto como diversão, pode ter ajudado, mesmo sem querer por parte da maioria, a formar uma geração que cresceu na ditadura assimilando certos discursos, certos símbolos como parte normal da vida. Recepção como entretenimento e efeito de normalização ideológica não são coisas que se excluem, sabe? Podem ter acontecido juntas. A intenção de melhorar a imagem das Forças Armadas, que foi citada como possível motivação lá no início, naquele contexto, dificilmente ia gerar um produto neutro ideologicamente, mesmo que a primeira camada fosse a diversão. Bom, chegando ao fim da nossa conversa, eu reafirmo o que penso.
O Capitão Azaia tem que ser lembrado primeiro como um marco do entretenimento para a criança no Brasil. A grande contribuição dele foi levar alegria, acesso a conteúdo internacional bom para a época e valores básicos de convivência para milhões de crianças. Ele virou um ícone afetivo, deixou uma marca forte e, na maioria das vezes, positiva numa geração. Esse carinho, essa nostalgia que dura até hoje, para mim é a maior prova do impacto principal dele. Ter sido uma fonte de fantasia, de bons momentos na infância, e isso, na minha visão, vai além das leituras só políticas do período. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu vou até deixar a minha opinião de lado, né? Para que vocês sejam aí os donos aí das colocações, ok? Então, tivemos aí esse debate aí muito interessante e nos vemos num próximo vídeo. Até lá!